Vem comigo para aprender de uma vez por todas a como introduzir um novo gato em casa sem causar brigas. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Quem tem mais de um gato em casa sabe que os conflitos entre gatos são um problema comportamental muito comum nessa espécie. O grande problema das brigas de gatos é que elas são angustiantes para os tutores e potencialmente muito perigosas para os animais envolvidos no conflito. Um evento que costuma provocar brigas de gatos é a introdução de um novo gato na casa. A chegada de um novo bichano ao lar tem grandes chances de ser acompanhada por uma briga. Eu conversei sobre esse assunto com a doutora Thalita Isidoro, que é médica veterinária especialista em felinos, e com o Dr. Fabiano Borba, que é médico veterinário comportamentalista, para ver se existe algum método de introduzir um novo gato em casa sem provocar brigas. Vamos ver quais orientações que eles têm para a gente. Pessoal, a gente tinha conversado antes da live sobre alguns temas, e um tema que chegou para todo mundo foi como introduzir um novo gato em casa sem causar muitos conflitos. Esse tema dá para a gente fazer uma série de lives, não é nenhuma live só, não, é uma série de lives. Só que acabou de chegar ela como pergunta aqui para a gente. Então, para quem perguntou não ficar sem resposta, acho que a gente podia dar uma amostra grátis, só uma gotinha do que a gente pode fazer, assim, bem amostra grátis mesmo, só um passando de como introduzir um novo gato em casa sem causar nenhum problema. Eu vou ler a pergunta aqui para vocês que chegou. Tá. Como reintroduzir o gato que chegou por último e que 2 aceitaram e um não aceita e bate nesse novo? Então, pessoal, como o Guilherme mesmo já falou, né? Essa aí é o tipo de questão que a gente podia se alongar bastante falando a respeito, né? Mas o negócio é começar com o pé direito, é a prevenção, sabe? Na hora que você for colocar um novo gatinho em casa, primeiro eu diria assim, vamos pensar no comportamento do gato, né? O gato é um animal que ele é social, mas ele é pouco social. Ele vem de um ancestral que morava sozinho, que vivia sozinho. Quando você tem 2 gatos, que eu vou depender isso da pergunta, tá? Porque não tem elementos completos para isso. Mas se eles 2 já se davam bem, e você coloca um terceiro gato, você mexeu nesse sistema, sabe? Você colocou uma situação conflituosa. Então, assim, trazer o gatinho, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: para que raios eu vou colocar mais um gato em casa? E assim, o gateiro, de uma forma geral, cara, o gateiro é que nem colecionador de selos. Ele não quer ter muito selo. Ele quer ter, cara, a carteira inteira, entendeu? Ele quer ter selo no mundo inteiro. Ele quer pegar todos os gatos que ele acha na rua e ainda quer comprar uns gatos de raça também para juntar ali. E você acaba ficando em ambientes muito confinados, com poucos recursos, muitos animais, e aí os conflitos são inevitáveis. Sim. A bomba relógio está prestes a explodir. Exatamente. E você comentou de reintroduzir. E é importante mencionar que a reintrodução, ela é sempre mais difícil do que a introdução. Então, o que o Fabiano falou, comece com o pé direito, faça certo. É impossível reintrodução? Não, não é. Você pode fazer a reintrodução, mas a chance de dar certo uma reintrodução, ela é menor e é mais difícil do que uma introdução, né? E o que eu gosto muito de mencionar também, gente, às vezes a pessoa fala assim, chega pra mim falando, ai, doutora, não sei o que eu faço, eu fiz a introdução certinha e o meu gato, o outro não tá aceitando. Eu, não, é mesmo. Pois é, adotei esse gato tem tipo 1 semana. Pera lá. Então, 1 semana, você acha que foi o suficiente para fazer a introdução? Gente, sério, tem gato que demora 6 meses para aceitar o outro, entendeu? Então, assim, eu vejo muito erro nesse sentido, assim. Ah,
ficou 3 dias num quartinho, depois eu liberei. Gente, isso não é o que a gente chama de introdução estruturada, né? Isso não é uma introdução estruturada. Quem vai ditar o tempo, inclusive, são os gatos, né? Não é você, não é sociedade. Então, eu falo muito isso, assim, não adianta achar que, porque ficou 3 dias, ficou 5 dias no cômodo, depois você soltou e não fez nada, nenhum passo da introdução estruturada, que isso é uma introdução, porque não é, né? Então, assim, tem vários passos, que é o que o Guilherme falou, que a gente poderia ficar aqui horas falando, vários passos dessa introdução estruturada, né, que a gente chama, para que aquele gato vai aceitando. O gato, ele é muito de olfato, o olfato é muito importante para ele. Então, a gente começar primeiro com essa questão do olfato antes dessa questão física, né, do visual. Então, do visual. Assim, a gente tem vários... Aí, ó, a gente falou que todo mundo tinha que fazer terapia, a minha psicóloga aí, ó. Até isso aí. Então, assim, tem vários passos que precisam de ser completados, né? Pra gente falar que foi feita uma introdução. E também, gente, pode ter gatos que simplesmente não vão se dar bem, né? Então, assim como pessoas, tem pessoas que não se gostam, que não se dão bem. E é preciso entender isso. Pode ter gatos que não vão se dar bem. Cabe a você o quê? Ofereça muitos recursos em casa, porque também não adianta querer fazer uma introdução estruturada sem recurso, porque na hora que você liberar os gatos, não vai ter recurso para ninguém. E quando eu falo recurso, também eu daria um outro tema de live, né? Mas quando eu falo recurso, eu estou falando de arranhador, de lugar para se esconder, de lugar para dormir, de lugar alto para o gato poder subir e se sentir seguro sem ninguém incomodar quando ele não quer, né? Então, assim... Thalita, pode falar. só aproveitando esse assunto, acabou de chegar uma pergunta aqui perguntando se o catnip pode ajudar nesse momento. Olha, o catnip, quando a gente está pensando na introdução estruturada, eu gosto muito de fazer, por exemplo, num primeiro momento de introdução estruturada, o gato que chega novo sempre fica num cômodo, e é aquilo que eu falei de trabalhar a questão do olfato, né? Então eles vão sentir o cheiro ali, por debaixo da porta, eles vão saber que tem outro animal ali, pelo menos no primeiro momento. Depois a gente até faz uma troca de cheiros mais importante. E eu gosto muito de que quando os dois gatos estão perto da porta, um, claro, do lado de dentro do cômodo e o outro lá de fora, que você faça ali coisas que o gato gosta muito. Então, por exemplo, o gato tá dentro do cômodo e aí o gato que já era antigo da casa chegou lá perto dessa porta, você vai fazer carinho, você vai brincar, você vai dar um sachê que ele gosta. Aí que entra o catnip. Você pode jogar um catnip ali que ele gosta, se ele reage ao catnip, né, também. Então, o catnip seria mais no sentido de ele relacionar que aquele cheiro que ele tá sentindo traz para ele coisas boas, né? Então, traz uma sensação de bem-estar, que é o que o catnip causa em muitos gatos. Ele ganha carinho, ele ganha coisas gostosas. Então, é ele fazer uma relação positiva. Poxa, eu tô sentindo esse cheiro diferente, mas eu tô ganhando muita coisa legal. Então, esse cheiro me traz uma boa sensação, sabe? Então, nesse sentido, sim. Inclusive, Thalita, acrescentando aí ó, a sua fala, né? Por exemplo, com essa questão de catnip, de recursos de uma forma geral, né? Você pode abrir mão de outras coisas, por exemplo, como o Fairy. Você pode usar o Fairy para ajudar nessa adaptação, né? Use o Fairy Classic, tá, gente? Quando você está trazendo um bichinho. Não enfie um Fairy Friends, porque não na hora ainda. E é um erro muito frequente, né, Fabiano? Exato. E outra coisa também é essa questão. Quando a gente fala em recursos, aí o que o tutor coloca na cabeça dele? Eu acho então que eu vou colocar aqui o quarto dos gatos. Aí ele faz um quarto que parece, assim, a Disneylândia. Gatolândia. Exato, é a Gatolândia. A Gatolândia. Essa casa é aquelas casas hoje em dia, que hoje é a moda, né? Que é a casa clean. Não tem nada. Tipo, espaçosa e tal, não sei o que, tudo branco, né? Às vezes o cara tem grana, cheia de mármore, cheia de não sei o que, uma televisão bem fininha grudada na parede, sem lugar para o gato escalar, sem lugar para o gato arranhar, sabe? Sem toquinha, sem nada. E aí, o
que acontece? Quando você vai introduzir outro animal, os recursos já estão limitados, estão todos num quartinho. E você ainda vai colocar mais um? Sabe? O que eu tenho mais dificuldade com o gateiro é o seguinte. Eu reparo, assim, às vezes eu chego na casa e tem pessoas que são muito organizadas, muito certinhas, tudo é muito limpinho, né? Tudo é muito sistemático. E aí, quando eu começo a falar sobre o processo que a gente chama, né, no jargão aí de gatificação, aí a pessoa começa a não, doutor, mas eu não vou ver uma bagunça assim. Mas eu não vou encher isso aqui de prateleira. Não, doutor, mas eu vou ter que enfiar uma toca aqui. Não. Quase, assim, boa parte das vezes eu ouço assim, olha, eu também preciso ter um espaço organizado, eu preciso de organização. Isso não vai... Eu falo, olha só, o negócio é o seguinte, eu estou dando aqui o meu apoio. Agora, realmente, você pode perguntar para qualquer um que me conhece, para minha esposa, para minha família, eu realmente não sou o melhor design de interiores. Então, é o seguinte, pega a ideia, tá? Eu já passei para você, tá aqui o croquis, chama aí um design de interiores e aí faz, cara, ele que se não vira. isso aqui, tá beleza. Seja feliz. É igual, Fabiana, tem muito tutor que fala assim, doutora, pelo amor de Deus, o que eu faço pro gato não subir na mesa? Gente, coloca várias outras coisas mais legais, entendeu? Pra ele subir. Fabiana, eu não sou o seu moreno alto, bonito, sensual, que resolve todos os seus problemas, né? Já te dei o que você tem que fazer, agora chama o design de interior, que ele que se vire, meu filho. Isso mesmo, cara. Pra chegar lá, tipo, Extreme Makeover. Gente, hoje, pra eu chegar aqui na live, queria agradecer até a minha esposa, né? Porque eu tava parecendo o Chewbacca. Aí ela chegou e falou, amor, você precisa dar uma parada aí na barba, né? Tá entrando na boca já. Você precisa dar um jeito disso aí. Então, cara, se deixar por minha conta, realmente, eu vou pensar no gato, no que é necessário para ele, né? Mas, poxa, sinceramente, gente, se você tem um bichinho, sabe? Mas, como a gente já falou antes, mas só você se adaptar a ele do que ele a você, né? Sim. Ou entenda que, assim, tem muitos tutores que falam, eu não vou sair colocando prateleira na casa, eu não vou colocar arranhador na sala. Tá, então entenda que ele pode arranhar seu sofá. Porque não adianta colocar um arranhador escolhas no quarto, não vai resolver, né? Exatamente. A doutora Thalita e o doutor Fabiano fazem parte da equipe de médicos veterinários aqui do Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer a eles por compartilharem o seu conhecimento com os membros aqui do clube. E para receber mais dicas e orientações sobre os animais, entre no nosso canal no Telegram. Eu vou deixar o link do nosso canal aqui na descrição desse vídeo. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no canal sobre conflitos entre gatos. E essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link da live completa no card aqui em cima para você assistir depois. E me conta aqui, os seus gatos brigam muito? Deixe pra gente aqui nos comentários quais momentos que os seus gatos costumam brigar. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também é gateiro. Vamos levar informação de qualidade para todos os amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.